Bonjour, meu nome é Patrick Ambrogi, sou chefe boulanger aqui no Le Cordon Bleu São Paulo. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês hoje para apresentar uma receita onde a gente vai sair um pouquinho da França e vai entrar com os dois pés na Itália, focaccia. Bom, para essa receita, ingredientes básicos. Estou trabalhando com farinha de trigo, própria para panificação. Vou utilizar 500 gramas de farinha de trigo. Eu vou colocar ainda nessa receita 40 gramas de azeite, 40 gramas de açúcar, 7 gramas e meio de sal. 7 gramas e meio fica difícil acertar, não é toda a balança que pesa isso, então 8 gramas é bem-vindo. 10 gramas de fermento biológico fresco, no caso aqui eu poderia trabalhar com seco instantâneo. Se eu estivesse trabalhando com fresco, divide essa quantidade por 3, ok? Eu vou utilizar na minha receita também um pouquinho de levain, de fermento natural. O meu objetivo aqui não é fazer uma fermentação lenta ou uma fermentação natural que vai levar bastante tempo, aí cerca de 24 horas para deixar esse pão pronto. O meu objetivo utilizando esse levain nada mais é do que agregar sabor e maturação para minha massa. Eu tenho uma estrutura aqui que ela é muito madura e que vai trazer muito benefício para minha massa. E eu tenho aqui ainda 350 gramas de água. Vou trabalhar essa massa na batedeira, ela é uma massa bastante hidratada. Fazer na mão também dá, não tem problema nenhum, mas ela é um pouco mais grudenta, um pouco mais pegajosa, tá? Então, para isso, eu já vou tirar daqui da batedeira o meu bowl e vou colocar os ingredientes todos aqui, começando pela água, e eu não vou colocar toda a água. Para essa receita é bastante importante que a gente controle. Eu vou colocar uns 80% da água nesse primeiro momento. E por que é importante isso? Porque dependendo da farinha que eu estiver trabalhando, ela não vai conseguir absorver toda essa quantidade de líquido que vai na minha formulação. Tá? Então aqui na água eu também vou colocar o meu açúcar, vou colocar o fermento biológico, vou colocar o meu levain aqui também, diretamente na água. Pronto, ó, coloquei o levain todo. Se você não tiver o levain, não tem problema nenhum. Não deixe de fazer, porque você não tem levain. É só fazer sem o levain. Eu não vou colocar ainda nem o meu sal e nem o meu azeite, tá? Isso daqui eu vou colocar depois. E a farinha vai toda aqui por cima da água. Coloca o seu bowl na batedeira, baixa e liga numa velocidade não muito alta. E vamos observar. Me falta ainda agregar o azeite e o sal e essa água que eu vou colocar mais para frente numa técnica que nós conhecemos como bacinage, né? Que seria uma técnica de hidratação dupla. Só vai depender a adição dessa água de quanto essa farinha vai conseguir absorver desses todos os ingredientes. Observei que ela começou a ficar um pouco pesada, que já num primeiro momento sobe um pouquinho a velocidade, não tem problema nenhum. Com aproximadamente 4 a 5 minutos desse batimento inicial numa velocidade baixa, a gente observa que a massa ela já ganha uma estrutura homogênea. Esse é o melhor indicativo para a adição de gordura. No caso, minha gordura vai ser azeite. Estou trabalhando aqui em valores percentuais em relação à quantidade de farinha da minha massa com 8% de azeite. Esse pão é um pão típico lá da região da Ligúria, lá no norte da Itália. Existe uma lei medieval que toda focaccia que é produzida dentro dessa região, ela tem que levar pelo menos 6% de azeite, ou seja, para cada quilo de farinha, 60 gramas de azeite. Eu estou colocando até um pouquinho mais, porque a focaccia fica interessante quando a gente capricha no azeite. Eu estou colocando 80 gramas por quilo, no caso são 40 gramas, porque eu tenho meio quilo de farinha aqui. Então eu vou ligar a minha máquina, velocidade baixa ainda, e colocar o meu azeite todo de uma vez. E eu vou colocar o sal nesse mesmo momento. E agora tem que esperar esse azeite ser incorporado. Vai mais uns 6 minutos aproximadamente aqui de batimento para que tudo se incorpore e essa massa atinja o ponto ideal antes que eu faça o processo de bacinagem. Quando a gente trabalha com massas de modo geral, o treinamento e o conhecimento dos equipamentos ele é sempre importante. Para essa massa especificamente, que é uma massa bastante hidratada, é importante que a gente observe o desenvolvimento da massa. A minha massa ela já tem aqui aproximadamente 10 minutos de sova intensiva. Esse tempo, se eu estivesse trabalhando com a massa na mão, seria o mesmo referencial.
Com 10 minutos eu tenho uma massa estruturada, homogênea e que ainda falta um pouquinho de água para ser adicionado naquela base. A partir desse momento, se minha massa estiver homogênea, já não mais com pedaços, toda grudada numa massa central, numa peça central, como está a minha aqui no caso, eu vou fazer a adição da água num processo que a gente conhece como bacinagem. Aumento um pouquinho a velocidade e coloco essa água. Ok, coloquei toda a água de uma vez e agora eu vou esperar até que essa água seja absorvida. Assim que essa água for absorvida, provavelmente a massa já vai ter atingido a estrutura final como eu quero para uma massa bem hidratada, seja ela para uma massa de focaccia, uma massa de ciabatta ou até mesmo uma massa de baguete de tradição francesa. Todas essas massas têm em comum um alto teor de hidratação, uma alta quantidade de água em relação à quantidade de farinha. Um bom indicativo para saber se essa massa aqui está pronta ou não é a observação. O que eu observo nesse momento é que a massa está toda grudada nesse gancho central, então eu posso parar o meu batimento agora e tirar essa massa. Para verificar se ela realmente está pronta, eu vou fazer o teste do véu de glúten. Para isso, um pouquinho de farinha na minha mesa. Vou tirar a minha massa. Soltá-la do gancho. E com a ajuda de uma espátula, eu vou removê-la daqui. Então, vai com cuidado para que ela não grude em tudo. Ok, massa na mesa. E agora eu posso fazer o teste de verificação do glúten para ver se ele está conforme esperado ou não. Tiro um pedacinho da minha massa e vou abrindo ela lentamente até que eu consiga observar que ele tem aí uma certa translucidez quando eu olho por entre a massa. A massa da focaccia não requer aquele véu muito bem estruturado, eu quero uma massa bem leve. Se eu não conseguir chegar num véu completo, por conta da minha farinha talvez não ser tão forte, ou por qualquer outro motivo, não tem problema. Não para, segue com a receita do jeito que ela tá, que com certeza vai dar certo, tá? E agora a gente vai soltar essa massa. E eu vou dividir ela em 3 peças, em 3 pedaços, que serão as peças que vão fermentar para posteriormente eu transformá-las numa focaccia. Bom, para isso, vocês usam uma balança para que a gente tenha aí uma pesagem de acordo, tá? Eu tinha no total 1 quilo aproximadamente de massa, então cada massa dessa tem que ter aproximadamente 330 gramas. Ok. Lembra que ela é bem hidratada, ela vai grudar bastante, 330, 330 e 330. Ok, agora eu tenho a minha massa do jeito que eu preciso. E o que eu vou fazer é jogar um pouco de farinha na mesa para organizar a estrutura da minha massa. Com a ajuda de uma espátula, jogo ela aqui em cima. Não vou jogar farinha por cima dessa massa, somente na mesa, na parte de baixo. Se eu jogar farinha aqui na parte de cima, eu não vou obter a colagem como eu preciso. Pego um pedaço de massa, jogo para dentro, a ponta oposta, as laterais e a última ponta. Jogo novamente essas pontas que se formaram, solto a massa e vou delicadamente dar só uma organizada nessa massa, sem tensionar demais. Lembra que ela está bem grudenta, ela é uma massa muito hidratada. É o que se espera da massa da nossa focaccia. Essa massa agora eu vou colocar um plástico em cima para que ela descanse por aproximadamente 40 minutos. Essa pontagem inicial é para que a gente faça o primeiro processo de fermentação. A partir daqui ela vai ganhar estrutura de fermentação para que eu possa seguir nas etapas seguintes. Eu vou cobrir ela com um plastiquinho e pronto. Daqui 40 minutinhos a gente trabalha essa massa. Eu já tinha 3 massas aqui descansadas, coloquei elas na mesma posição para mostrar para vocês, então elas já estão fermentadas. Minha massa, essa daqui, ficou 40 minutos descansando. É a mesma massa, só que durante esse processo a gente tem a fermentação inicial. Importante que eu faça isso para gerar um start, um início de processo fermentativo. E agora eu vou tirar uma dessas massas e vou colocar sobre uma assadeira. Minha proposta
é que nós trabalhamos com 3 coberturas diferentes. Então eu vou isolar 3 massas em assadeiras distintas para que elas fermentem separadamente e depois eu aplique a cobertura de acordo com a minha proposta. Eu vou colocar uma boa quantidade de azeite de oliva. Com a ajuda de uma espátula, eu solto a minha massa e deito ela sobre esse azeite. Aqui em volta eu coloco um aro somente para delimitar o crescimento da minha massa. Essa vai fermentar e eu já explico para vocês como eu vou fazer esse processo. Mais uma aqui, vou fazer a mesma coisa. Caprichado no azeite, tá? Capricha no azeite, para essa produção é bem-vindo. Deitei a massa sobre o azeite, posicionei o aro e ela vai também para a fermentação. E agora venho para a última massa e repito esse processo. 3 massas diferentes, 3 assadeiras diferentes, para que eu faça depois 3 coberturas diferentes. E aqui eu deito a minha massa sobre o azeite, dou uma ajeitadinha nela e coloco esse aro pronto. Mais nada, ela vai agora para a fermentação. Eu já tenho uma massa fermentada e vou mostrar para vocês como ela fica interessante depois de fermentada. Eu já tenho 3 massas fermentadas, estão prontas para a gente aplicar a nossa cobertura. Minha proposta são 3 coberturas diferentes. Vou partir de uma clássica, que eu já explico para vocês como que é uma clássica genovese. Depois uma segunda, mas eu vou começar com a terceira, que requer um passo extra. Que a minha proposta é queijo gorgonzola, cogumelo portobello, cebolas roxas que eu vou puxar na manteiga junto com esse cogumelo. E vou finalizar com tomilho, pimenta do reino e um pouco de mel antes de ir para o forno. Então aqui eu já coloquei para aquecer uma sotese, vou colocar um pouco de manteiga, esperar essa manteiga dar uma derretida, para então eu entrar com a minha cebola roxa. Aqui a manteiga, o importante é só dar uma espalhada, só permitir que ela derreta rapidamente. Aqui já está onde eu preciso. Cebola rapidamente, vou até subir um pouco mais aqui o meu calor. Só para ela soltar, desprender os aromas aqui, eu já entro com o cogumelo. A gente percebe que ela começa a desprender o aroma, mas ela ainda está muito estruturada. Vou esperar ela dar uma leve murchadinha aqui, para então entrar com os cogumelos. Cogumelo, eu estou trabalhando com o portobello também. Se você não encontrar, pode usar um cogumelo Paris, um cogumelo shiitake ou o cogumelo que estiver disponível. Sempre opte pela utilização de cogumelos frescos, ele é muito mais rico em sabor, textura. E agora eu vou entrar com os cogumelos. Só envolver esse cogumelo rapidamente na gordura já é o suficiente para o que eu preciso. Um pouquinho de sal. E um pouquinho de pimenta do reino, moída na hora. A minha base de cobertura está pronta, eu vou colocar ela para resfriar rapidamente. E agora eu vou começar pela minha focaccia número 1, a clássica focaccia genovese. A focaccia, como eu comentei anteriormente, ela nasce lá no estado da Ligúria. A Ligúria é um estado do norte da Itália, que apesar de estar concentrado numa região mais fria, ele tem características de clima mediterrâneo, ou seja, uma insolação ao longo de todo o ano, uma costa de mar de cerca de 300 quilômetros, o que fez com que esse pão nascesse por conta do terroir que existe sobre aquela região. Por ter uma costa litorânea bem grande e nas costas uma cadeia de montanhas chamada Apeninos, existe uma concentração maior de umidade no ar naquela região, o que fazia com que os antigos povos daquela região não conseguissem desenvolver um bom produto, um bom pão. O que acontecia com o pão naquela época? Ele começava a crescer e antes de ir para o forno a superfície dele ficava toda rugosa, isso por conta da umidade relativa do ar muito alta na região. Eles tiveram então a brilhante ideia de colocar
nesse pão que não dava muito certo, uma nova roupagem. E dentro dessa receita eles colocaram o melhor que tinha daquela região. No caso, o clássico, ou melhor dizendo, a clássica focaccia genovese, ela vai levar o rosmarino, o alecrim, sal grosso e azeite de oliva. Tenho aqui na focaccia clássica genovese os melhores ingredientes da região. Por isso que ela nasce com tanta propriedade, ela é tão importante para os italianos. Antes de mais nada, antes de colocar qualquer recheio aqui, eu vou caprichar de azeite na superfície do meu pão. Vou dar uma leve baixada com a ponta dos dedos. Leve. Eu não posso travar demais, entrar com muita intensidade aqui sobre essa massa, porque a massa está super delicada. E aqui agora o alecrim. Eu gosto de colocar o alecrim de forma bem jogada, sem que a gente concentre ele num ponto só ou faça aqueles desenhos como se eu estivesse plantando um alecrim na minha focaccia. E a gente vai caprichar. O alecrim aqui é bem-vindo. Eu gosto de pensar na focaccia como uma massa sendo uma tela em branco, onde, por exemplo, você pode colocar sobre essa massa aquilo que você mais gosta. Aqui a gente está partindo para algumas combinações clássicas, mas você pode inventar do jeito que você achar mais interessante. Bom, na minha, mais um pouquinho de alecrim aqui já é o suficiente, já ficou bem bacana. Agora, me resta o sal grosso, que eu vou jogar ele por cima. E tá pronta a minha primeira focaccia genovese. Eu ainda não vou fazer mais marcas com os dedos. Eu vou esperar terminar todas elas, então depois eu vou fazer a marca final antes de levá-la para o forno. Enquanto isso, meu forno vai ser aquecido a 215 graus. 215, 220. Eu preciso de temperatura alta para fazer essa focaccia chegar do jeito que ela precisa. Então eu vou pré-aquecer o meu forno a 215, 220 graus. Você faz essa gentileza, por favor? Primeira focaccia pronta. Bom, para essa segunda focaccia, então, eu vou trabalhar com tomatinhos. Aqui eu tenho tomate do tipo sweet grape, pode ser um cereja ou até um tomate maior cortado em cubos, ele vai ficar interessante. Eu vou colocar eles inteirinhos assim, não vou abrir esses tomates, tá? Vou escolher uns maiores e uns menores para que eu tenha um contraste. Eu tenho aqui também queijo parmesão e manjericão fresco. Então, mais uma vez, caprichar no azeite na superfície da minha focaccia. Baixar a fermentação de leve, sem entrar com os dedos muito fortes aqui. E sobre essa base eu vou colocar alguns tomatinhos de forma irregular, nada muito posicionado, sem fazer desenho. Eu gosto desses contrastes, eu vou colocar ele inteiro mesmo, porque esse tomate, alguns vão estourar depois que ele for para o forno por conta do calor, dessa concentração de calor, e vai deixar ele bem bonito, tá? Então coloquei esses tomatinhos, umas folhinhas de manjericão jogadas por cima, com talo mesmo, para dar um ar bem rústico na nossa focaccia. Se você tiver um manjericão de folhas largas, ele fica até mais bonito aqui no nosso produto. Ok. E por último aqui eu vou colocar o queijo parmesão, que com a ajuda de um descascador eu vou jogar algumas lâminas de parmesão. E agora a gente vai para aquela terceira que eu tinha feito um pré-preparo anteriormente, das cebolas e o cogumelo. Coloquei ele para esfriar, para que eu possa aplicar sobre a minha massa. Bom, vou fazer o mesmo processo que eu fiz até então. Capricha no azeite de oliva. Baixa a fermentação com a ponta dos dedos. Fez isso, agora a gente vai entrar inicialmente com a nossa cebola e os cogumelos. Joga ela aqui por cima. Vou colocar aqui um pouquinho de queijo gorgonzola, que eu vou quebrar ali com a mão, de forma bem grosseira. Tomilho fresco. Se você não achar tomilho, posso optar também por outro tipo de erva aromática que eu tenha disponível. Fiz aqui a minha última cobertura. O que me resta agora é jogar um pouquinho de mel, que eu vou colocar antes de levá-las para o forno. Essas focaccias vão ficar aqui agora por 10 minutinhos, sem cobrir, sem nada.
É tempo do meu forno aquecer 10 a 15 minutos para que então eu coloque elas diretamente no forno. Antes de levar para o forno, eu vou fazer mais uma baixada de fermentação. Meu forno está aquecido, focaccias agora vão para o forno. Antes de colocar no forno, a gente vai dar mais uma baixada aqui na fermentação dela para fazer as marcas tradicionais da nossa focaccia. Mais um susto de azeite e aí agora eu vou fazer marcas mais profundas com a ponta dos dedos, para que ele fique bem marcado, bem bonito. Cada marquinha dessa vai ficar uma depressão sobre a massa, onde vai estacionar um pouquinho de azeite, um pouquinho daquele sal grosso e vai dar uma riqueza enorme de aroma e sabor. A primeira vai para o forno. Vou fazer o mesmo processo na segunda, um susto de azeite, ok? Baixa a fermentação fazendo as marcas, também vai para o forno. E a última, que é a minha focaccia de cebolas com gorgonzola e cogumelo, que é a mais rica de aromas e tudo. Eu vou colocar um tantão de mel antes de levar para o forno. E também vou dar uma leve baixada aqui de fermentação, fazer as marcas e pronto, forno. Meus pães vão ficar no forno por cerca de 12 minutos, porque meu forno é um forno profissional, tem uma convecção bastante forte que vai gerar um crescimento rápido da minha massa. Em casa, ele vai ficar um pouco mais de tempo, cerca de 25 minutos a 220 graus também. Bom, minha focaccia está bem dourada, vou tirá-la do forno agora, calçar luvas, tá tudo muito quente. Eu vou tirar para mostrar para vocês quão dourada, quão bonita ela tá. Começando pela nossa focaccia clássica genovese, bem dourado, bem distribuído o sal, o alecrim, incrível, aromática demais. A nossa segunda proposta, tomate, parmesão e manjericão. Essa aqui eu vou colocar um pouquinho mais de manjericão ainda por cima. E a terceira, mais rica de produtos aí, cogumelos, cebola, mais o gorgonzola e a base aromática. Parece que ela tá queimada, não tá? É o cogumelo que é escuro assim mesmo. Bom, essa daqui eu ainda vou finalizar com um pouco mais de tomilho e mais um pouco de mel. Aquele mel inicial, ele sumiu, ele caramelizou, ele não aparece mais. Agora eu quero adicionar realmente o sabor do mel. Então, mel aqui na minha focaccia. A segunda, eu vou somar um pouquinho mais de folhinhas de manjericão, só para ele dar um colorido. E tá pronto. Agora mais 3 minutinhos, eu vou desenformá-las e colocar para resfriar. Certamente uma das mais emblemáticas produções aí da panificação italiana. Saiu do forno, nós resfriamos ela sobre grade e aqui eu montei uma apresentação com as nossas 3 opções de cobertura. Incrível! Vou mostrar para vocês como ela fica por dentro aqui. Eu vou começar com uma clássica, cortar para vocês para a gente analisar a estrutura dela por dentro. Bastante alveolada, bem estruturada. Isso é por conta da hidratação e de todo o processo que a gente fez para que ela chegasse nesse ponto. Bom, espero que vocês tenham gostado, que façam em casa também. Bienvenue à Le Monde Cordon Bleu. No próximo episódio, nosso chefe apresentará uma receita imperdível, não percam. Merci. Eu vou ficar com a minha aqui. Tchau.